Oi, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado, para você ligada no Yuri Sampaio Vlogs. E hoje, relatos sobrenaturais. A morte veio nos avisar. O que eu vou contar hoje aconteceu comigo e aconteceu com a minha mãe na véspera da morte do meu tio, que é irmão dela. Eu vou contar primeiro a parte da minha mãe. O ano era 2004. Minha mãe tinha um carrinho de lanches em frente ao condomínio de apartamento que a gente morava. O vulgo, Padalto, né? E ela tinha um carrinho de lanches em frente a esse condomínio. Então, nessa quarta-feira para quinta, ela estava mais uma noite trabalhando no carrinho de lanche. Quando estava próximo do encerramento do expediente, coisa de uma e pouco da manhã, chegou um rapaz. Chegou um rapaz bem humilde, assim. E aí, ele chegou na minha mãe e perguntou: Escuta, eu tenho um trabalho para fazer agora, eu tenho que ir lá no hospital tal. E minha mãe falou assim: Nossa, moço, mas esse hospital é muito longe. Você vai ter que seguir o caminho assim, assim, assado. Aí, só que antes do rapaz seguir, minha mãe falou assim: Não, peraí, como o caminho é longe, até você chegar lá, para pelo menos saciar a sua fome, assim, eu vou te dar um lanche. E o cara falou: Não, eu não quero, obrigado. Aí minha mãe insistiu e deu um lanche para ele. E ela começou a acompanhar esse cara aí, né, para ver se ele estava seguindo o caminho certo, né? Que minha mãe falou: Ó, você desce a rua aqui e tal. Aí você vai pegar uma avenidona, tudo tal, onde você vai chegar lá nesse hospital. Só que aí ela e minha tia, que trabalhava com a minha mãe, começou a acompanhar esse cara. E no meio do trajeto, o cara desapareceu. E ficou aquilo, né? O cara tinha um trabalho para fazer lá no hospital. Foi lá, pediu informação. Minha mãe deu informação e deu um lanche para ele, tudo. E o cara desapareceu no meio da avenida. E aí, agora chegou a hora da minha parte, antes de falar a parte final. E eu, agora é minha parte sobrenatural. Criança, 9 para 10 anos, 9 para 10 anos, estava dormindo e durante a madrugada eu sonhei com esse meu tio. Esse meu tio que estava internado, tudo, esqueci de comentar, ele estava internado, uma doença grave, já em estado terminal. E aí eu sonhei com ele nessa noite, antes de descobrir que eu era médium. E eu sonhei com ele essa noite, né? E nesse sonho foi uma reunião de família. A gente estava reunido, tudo na reunião de família, aquele domingo de almoço, tudo. E saiu eu e meu tio na rua, a gente ia comprar coca, no sonho. E aí, no meio da calçada ali, ele caiu pro chão e morreu. E ficou aquela coisa assim, nossa, morreu assim do nada, tudo. E aí, eu acordei desse sonho. Quando eu acordei desse sonho, a minha mãe já não estava mais em casa. Ela tinha saído e eu não sabia de nada. Aí eu levantei como toda criança, 9, 10 anos, fui para a sala, liguei a televisão para ver desenho e o telefone tocou. Eu atendi, era minha tia, esposa do meu tio. Ô Yuri, sua mãe tá aí? Tudo? Tá. Eu falei, não, ela saiu, não sei para onde que ela foi, não. Ah, né, coitadinho. Seu tio morreu, né? E aí eu vi aquele choque, né? Eu sonhei com meu tio, no sonho ele tinha falecido, tudo. E quando eu acordo o telefone com a notícia que ele tinha falecido. E minha mãe já tinha recebido a notícia, ela já estava lá na casa da minha avó, né? A minha bisavó. Junto com eles lá. Então foi uma coisa assim, né? Na madrugada, minha mãe recebeu uma visita espiritual lá no trabalho dela. Um rapaz tinha que fazer um serviço lá no hospital, muito importante. Desapareceu no meio do caminho ali. E logo de manhã meu tio morreu. E eu sonhei com meu tio. No sonho ele faleceu e quando eu acordei o telefone avisando que ele tinha falecido. Então foi isso. Obrigado por ter assistido até aqui. E aí, o que você acha? Não tem outra explicação.
Foi a morte veio avisar. Bom, e um pequeno detalhe que eu esqueci de comentar, eu sou médium não desenvolvido, eu venho de uma família de médiums, né? Inclusive esse meu tio, que se foi, ele era médium também. Então, tá no sangue. E esse não é o único relato que eu tenho sobrenatural, eu tenho muitos. Né? Médium, muitas coisas acontecem na nossa vida, então tem mais relatos mais pra frente aí. Aguarde.